Bom dia, feliz sábado. Hoje nós vamos meditar em aspectos que envolvem a palavra de Deus dentro de uma expectativa. Porque a expectativa que se é criada com a palavra de Deus nos leva primeiro a um sentimento de culpa, a rejeição, a impossibilidade, a dor, a insegurança e uma esperança falsa, velada e mentirosa. Feliz sábado, Silvia. Bem-vinda. Então, essa expectativa que a Bíblia nos coloca, por que a Bíblia nos coloca numa expectativa? Porque ela é assim? Não. Porque as pessoas as fazem assim. A Bíblia é uma coisa, a Bíblia fala uma coisa, as pessoas colocam a Bíblia como outra coisa e colocam que a Bíblia fala ou falando sempre outra coisa do que é a Bíblia. Então, essa perspectiva com que se é vendida a Bíblia, ela é muito forte, desnecessária para a realidade de Deus para conosco. É tudo muito simples de se entender, mas é criado uma expectativa tão grandiosa, tão volumosa, tão poderosa, tão desastrosa, que nós seres humanos, quando nos deparamos com a Bíblia, quando nos achamos que somos chamados por Deus através da Bíblia, nossa vida vira um caos. Ela vira um caos tão grande que muitas vezes nós fingimos não compreender nada. Deixamos uma igreja nos levar. Deixamos a família nos levar. Quando Deus disse, olha, quando você vier a mim, bom dia Sônia, bom dia Giovana, bom dia Alessandra, feliz sábado. Deixa pai, mãe, tio, cunhado, irmãos, porque você não pode estar envolvido na tradição familiar. Porque tudo é perigoso. Como a salvação é individual, como o Espírito Santo trabalha individualmente, independentemente do resultado ser coletivo, mas a individualidade, ela é o poder entre Deus e você. Então, quando a expectativa que te fazem levar a Bíblia, e a Bíblia te enche de expectativas, de receios, medos, dúvidas, você cria um Deus de expectativa também. Não tem como você conhecer a Deus se não for através da Bíblia. Foram isso que te ensinaram. Aí a Bíblia é cheia de expectativas, é cheio de juízos, é cheio de acontecimentos que vai devastar a humanidade e a terra, que são os juízos. Quando você tem essa expectativa dentro de você, porque lhe foi ensinado assim, acabou Deus. Por que acabou Deus? Porque é o mesmo Deus das expectativas da Bíblia, é o que você cria na sua mente e no seu coração. Aí pronto, neurotizou geral. Aí você está sempre querendo pagar alguma coisa para Deus através dos seus cultos em casa, através dos seus rituais, através da ida na igreja. E aí todas essas expectativas, elas são solucionadas quando você faz algo. Porque se você não fizer algo pela expectativa que foi criada na sua cabecinha, sobre Deus, sobre a Bíblia, se você não fizer algo, você está em dívida e praticamente perdido ou perdida. As leis
bíblicas são exaltadas acima de tudo. Porque se você não olhar as leis, você estará de fato condenado. Porque você não está dando evasivas às leis de Deus, porque essas leis vão mudar o seu comportamento. Você é mauzinha, aí você aceita Deus ou vai para a igreja, e aí, através da expectativa bíblica das leis, você vira boazinha. Como vira boazinha? Obedecendo as leis, caminhando segundo as leis. Coloque as leis na sua testa, repita excessivamente que você estará fazendo a vontade de Deus. Isso foi criado, essa expectativa, através da história. Porque a Bíblia é um livro histórico. Nada além disso. A história de um povo, de Israel, do Sinédrio, elas eram, Deus trabalhava com aquele povo, porque Jesus não havia vindo, através de leis, para organizar uma comunidade. Não por causa de salvação, porque a salvação ela não estava dotada nas leis que Deus dava para eles. Moisés estendeu leis sem fim para o povo, mas porque Deus estava organizando uma comunidade, porque essa comunidade era a comunidade que iria receber o Messias, o Salvador, não da comunidade apenas, mas do mundo. Mas aquele povo também foram pervertidos pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelas cartas, porque não aceitaram o Messias que viria salvar o mundo, porque eles não viam como salvar o mundo, se quem sofria era apenas eles. Porque nossa igreja condena o mundo, fala do mundanismo, a faculdade é mundana, ela senta com aquelas pessoas que tomam cerveja, eles condenam tudo. Por quê? Porque todos são livres e felizes. Como a igreja é oprimida, ela ataca as outras religiões e ataca esse mundo que, segundo ela, Deus condena, e é mentira. Porque Deus veio salvar o mundo. Agora, qual o mundo que Deus condena? O Deus condena o mundo, não sejais como as pessoas do mundo, não atuais como as pessoas do mundo. Ele está dizendo na perspectiva, que é a Bíblia diz, mas que lhe é vendido de uma outra forma, sobre egoísmo, falta de empatia, desejar mal ao próximo, não ter amor ao próximo, ver uma pessoa sofrendo e dar de ombro para ela. Então são perspectivas mundanas, ou seja, perspectivas fora dos padrões de Deus. Então é isso que Deus condena. Agora, vocês são a luz do mundo, ele diz. Então você é a luz de tudo. E o que é a luz de tudo? É o amor, é a esperança, é a prática que a Bíblia nos traz e que ela é de várias formas despedaçada, esmagada e vendida para a própria igreja como um tumulto religioso. A perspectiva bíblica, além da história, ela só tem um caminho. É trazer, como era na época do Sinédrio, levar e trazer as pessoas para o Salvador. Todas as leis que foram dadas através dos anos, dos tempos históricos, elas eram concluídas através da morte de um cordeiro, no final de tudo. Quando Moisés criou aquele monte de leis, então, olha, obedeçam essas leis, está tudo bem. Não. Aí ele cria a igreja, que Deus mandou ele criar, o templo, e aí ele fazia o ato de mostrar à humanidade que o Cordeiro de Deus viria para salvar o mundo. Quem era o Cordeiro de Deus? Seria um profeta igual a ele, dedicado com amor, dedicado ao povo, dedicado a Deus. E aí, tudo era concluído aonde? Na matança do Cordeiro, no derramamento de sangue.
E sempre foi isso que Deus quis. A expectativa de Deus nunca foi religião, nunca foi igreja. Deus não tem. Como é que Deus vai ter uma expectativa das coisas dele numa igreja? Com 14 milhões de imbecis e idiotas como eu e você. Ah, mas Deus dá o Espírito Santo para ele. E quem disse que a igreja quer o Espírito Santo? Quem disse que a igreja quis o Espírito Santo na época do Sinédrio? Esse é o homem. Essa é a perspectiva do homem. E quando o homem se propõe e ensina de que você precisa fazer, precisa observar, precisa olhar para as leis, precisa se colocar nas leis de Deus, nos rituais de Deus, tudo é comportamento. Quando isso lhe é colocado, você não terá fim. A tua vida vai ser isso eternamente. E Deus não está em você e com você, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia fala de comportamentos que Deus exige, quer, ele está dizendo assim, olha, tudo o que eu exijo vocês não completam. Tudo o que as minhas leis desejam e querem, vocês não seguem. Quando eu digo que se você deixar de fazer coisas, ainda terão outras coisas para deixar de fazer, e depois terão mais coisas para deixar de fazer, e aí você deixa de fazer e terão mais coisas para você deixar de pensar, deixar de olhar, deixar de ficar bravo, deixar de odiar, deixar de ficar estressado, não vai ter fim. E você não vai completar as leis de Deus. Por isso, Deus coloca dentro do seu livro histórico todas as vontades dele, todas as leis dele, todas as expectativas dele. Mas ele sabe que, apesar de ter colocado tudo isso, ele sabe que essas expectativas não serão conclusivas na sua vida, porque é impossível você cumprir a lei de Deus, cumprir a vontade de Deus, agradar aos olhos de Deus. É impossível. E você jamais fará. Então, quando a Bíblia nos ensina que todas as direções que ela nos destaca, leva-nos a quem? Aquele que agradou a Deus. Leva-nos a quem? Aquele que subiu ao Pai para saber que se tudo o que ele fez estava de acordo com as leis de Deus. Não me toque, Maria, eu vou ao Pai para saber se tudo o que eu fiz até agora ele aceitou. Porque se ele aceitou, o mundo estará salvo. Isso para a igreja, o mundo está salvo, é um crime. Por que é um crime? Porque não tem Deus. Porque não tem a expectativa, não tem o olhar de Deus. Tem o olhar para si, para a sua justiça, para aquilo que ela acha que faz. Então ela olha para fora da igreja e vê todos condenados, como o Sinédrio. Quando o Sinédrio olhou para Jesus, falou, quem é esse maluco? Com que autoridade ele faz essas coisas? Com que autoridade você faz isso? É a mesma coisa hoje. Porque toda a expectativa está nela. Quando você introduz dentro do seu coração que você é a pessoa, é o cara, você está fora. A tua igreja é a igreja de Deus, você está fora. Porque você está colocando Deus dentro de um quadrado, dentro de um templo, dividido em 14 milhões de pessoas, dividido ao mundo, aí você fala, não, essa é a igreja, o que eles falarem é o que é a boca de Deus. Quando você chega a esse nível, você está totalmente perdido. Você está totalmente fora da realidade, da perspectiva que a Bíblia te traz. Então, para que isso não ocorresse, Deus colocou tudo dentro da Bíblia, levando a Jesus, levando a cruz, levando ao sangue do Cordeiro. Tudo. Não tem outro caminho. Ah, mas tem as profecias, o que vai acontecer. O que vai acontecer, cara. O que você tem com isso? Aí um discípulo falou assim, ah, mas e esse aí, João, o que vai ser dele? E Jesus falou, cara, cuida da tua vida. O que vai ser dele não é problema teu.
Ah, mas Daniel Apocalipse diz que vai cair, os morros vão... e vai acontecer não sei o que, vai sair decreto. E daí, cara? Se você estiver alicerçado na videira, não tem decreto que te pegue. Mesmo que você não saiba dos decretos. O saber não quer dizer que você vai executar. O saber de uma profecia não quer dizer, tanto é que na época da profecia, quando se cumprir, a Bíblia diz que os nossos irmãos irão nos perseguir. Ellen White fala, nós seremos perseguidos pela casa. Entregue para a morte, para a prisão. Então, o saber que vai acontecer é o que menos importa e interessa para nós. Quer saber? Quer, eu sei, mas para mim, tanto faz. Eu não vou falar para alguém vir logo para Jesus porque vai acontecer isso. Eu não quero que ninguém venha para Jesus porque vai sair um decreto. Grande porcaria um decreto. As pessoas levam esse decreto dominical, esse maldito decreto dominical, como se fosse a salvação da igreja. Como se fosse a salvação do planeta. Como se fosse a tua salvação. E daí que vai sair um decreto. Ah, mas o sábado é o dia do... E daí você não guarda sábado nenhum, cara. Você guarda mais o domingo, porque no domingo você é alegre. Você é feliz. Você vai correr, caminhar, jogar bola, nadar, vai pra praia, vai comer pizza, vai... Pronto. Aí no sábado você vira uma gangrena. Teu coração parece que vai explodir. E você vem falar decreto dominical e que eu guardo sábado. Isso é uma das maiores cretinices criados pela nossa igreja. Por quê? Porque carrega medo nas pessoas. Carrega a insensatez na pessoa. A pessoa se policia o tempo todo por causa da porcaria de um decreto. Que nós nem sabemos se vai sair daqui a 40 anos, 100 anos, 200 anos ou 800 anos. Mas nós estamos vivendo essa ansiedade. Ou seja, as perspectivas bíblicas é um livro de amor. É um livro que nos carrega a Cristo Jesus. Aquele que salva, aquele que anda com pecador, aquele que não condena. Jesus não condena. O homem condena, a igreja condena. Jesus não condena. Jesus não condena. Jesus perdoa. Depois vocês leem aí o que a Alessandra e a Silvia colocaram abaixo do vídeo. Então, quando eu coloco a perspectiva bíblica no meu amigo, no meu advogado, naquele que cumpriu todas as leis por mim, naquele que apanhou, naquele que sangrou, naquele que passou horas e horas e horas pendurado numa cruz para derramar o seu sangue, para que eu seja perdoado. Para que aqueles que a gente nem gosta, mas que Ele ama, sejam perdoados. Quando a minha perspectiva ela passa a olhar a esse Deus de amor, Deus de justiça, como eu ouço isso desde sempre. Deus é Deus de justiça e Ele cumpriu a justiça dele na cruz. Deus odeia o pecado, odeia, Ele cumpriu isso na cruz. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, exato, porque Ele foi para a cruz do Calvário. Não é porque eu peco que Deus me odeia, é isso que a igreja tenta enfiar na tua cabeça. Deus te ama, mas odeia o que você faz. Cara, então Deus odeia que eu nasci. Porque eu nasci em pecado. A Bíblia me ensina. Então eu vivo a minha vida em dívida, em dores. Eu vivo a minha vida com medo, pelas perspectivas que as igrejas colocam na Bíblia. E a Bíblia só tem um caminho, uma verdade e uma vida, que é o nosso amigo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não olha para o meu pecado. Quando Deus olha para mim, pecador, Ele olha para a cruz do Calvário. Eu sou perdoado
eternamente, passado, presente e os que eu vou cometer. Porque eu vou cometer. Se eu começar a trabalhar a minha vida para não cometer pecados no futuro, eu estou morto, estou sem Deus, estou perdido e estou sendo discipulado pelo inimigo de Deus. Porque o inimigo de Deus mostra o teu pecado quando você peca. Ah, é o Espírito Santo. Mentira. O Espírito Santo não mostra o seu pecado. O Espírito Santo mostra Jesus. Mostra aquele que perdoa o teu pecado. Então, se você entrega a tua vida e a tua luta na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus, com certeza você estará com Ele. Por quê? Porque a tua perspectiva é Ele, é nele. A minha responsabilidade da salvação está na mão de Jesus. Está na mão de Cristo Jesus, não está na mão da igreja. Não está na mão de pastores. Não está na mão da Bíblia. E nem dos meus rituais. O meu dia a dia, ele é colocado nas mãos de Deus. E por quanto tempo eu falo com Ele, não importa. O que Deus ama é que quando eu falo com Ele. Porque não adianta você fazer um ritual e não estar falando com Ele. Não adianta você cantar meia hora de hinos, ler a lição da escola sabatina e fazer aquela oraçãozinha básica e conhecida a nível mundial. Não. A coisa com Deus é mais profunda. É no universo do coração. Deus não está olhando o teu cultinho humano, mas Deus está olhando a perspectiva que você se põe perante a Ele. Quando você se achega a Jesus com o coração quebrantado. A gente se sente até mal, eu me sinto mal de tanto amor que Deus tem por mim. Às vezes eu falo para Ele. Eu falo, caraca, Deus, como é que o Senhor faz tanta coisa por mim? Como a Ellen White diz que o amor de Deus nos constrange, me machuca. Porque eu olho para o céu falando com Deus, eu falo, misericórdia, Senhor. Então, é assim que é um relacionamento com Deus. Não é quantidades de oração, quantidades de hino, sair por aí pensando em Deus de manhã, de tarde, de noite. Confessar pecados, isso é uma desgraça, é uma mentira amaldiçoada pelo inimigo. Porque o confessar pecado é a tua boca falando. O quê? 10 pecadinhos? 4? 3? Mas você não se vê como pecador. Aí você confessa. Ah, Deus, eu xinguei não sei quem, aí eu fiquei bravo com a minha mãe, eu fiquei tal, eu fiz isso, tá, me perdoa em nome de Jesus. É o fim da picada. É um coração constrangido, adorador, um coração que adora a Deus. Pô, Senhor, caraca, eu perco até o ar. Eu estou muito feliz de estar aqui falando contigo. Nossa, é um prazer. Eu falo 2 minutos com Deus dessa forma. Eu falei. Porque Deus não tem tempo. A igreja não ensina. Espaço-tempo para Deus não existe. Se você falar para Deus meia hora, Ele não vai entender que é meia hora. Não vai entender entre aspas, porque Deus entende tudo. Mas para Ele, a vida dele, meia hora e 2 minutos, a intensidade desses 2 minutos, às vezes é 1000 vezes maior do que meia hora de culto. De blá, 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 blá. E eu digo porque eu vivi isso também. Eu cumpria meus rituais, que tinha manhã que eu acordava que eu não queria ver a Bíblia, lição da escola sabatina, me dava coceira de ter que estudar aquela coisa. Eu ficava lendo aqueles pedacinhos ali, riscando, para mostrar para quem. Então a tua intensidade, a tua perspectiva bíblica é Cristo Jesus. A tua intensidade é aquele coração que precisa dele, que necessita dele, que adora Ele,
que querem Ele por perto, porque eu te amo. Eu não quero Deus por perto para ganhar mais dinheiro, eu não quero Deus por perto para ter mais saúde. Eu quero Ele por perto porque eu amo, eu quero estar no céu porque eu quero abraçá-lo, eu quero ouvir as histórias dele. Eu quero ver as pessoas que Ele salvou, que vai quebrar a cara de muita gente que não estarão lá. Mas que se estivessem, iam falar, meu Deus, como é que Deus salvou esse povo? Porque Ele é isso. Ele é pura essência do amor. Tá bom? Que Deus lhe dê um belo sábado, que lhe dê um belo culto na igreja e uma bela tarde livre de expectativas de homens e de igreja, mas curtindo e vivendo o sábado com alegria no coração. Tá bom? Sem esse desespero de ter que dormir para cumprir o sábado. Deus quer que você seja feliz, porque Ele te deu um dia para você ser feliz, para você viver, para você curtir, para você passear, para você nadar, para você é livre. Agora os idiotas vão falar, então quer dizer que eu posso matar, adulterar? Eu nem respondo mais. Tá bom? Um beijo, relaxa. Tchau.